Fala pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, gente? Dinheiro vivo e moeda corrente é a mesma coisa? Até onde eu sei, o pouco ou nada que eu sei, dinheiro vivo é uma coisa, quando você pega a cédula e coloca lá uma em cima da outra. E outra coisa é moeda corrente. Moeda corrente hoje no Brasil é o real, já foi o cruzado, já teve cruzeiro, cruzeiro novo, enfim, já tivemos várias moedas. O real é o mais estável, está em vigor desde 95, 94, 95. E, e tem uma diferença grande nisso daí. Com relação à quantidade de imóveis do Bolsonaro, da família Bolsonaro e tudo mais, pagaram com moeda corrente. Sim, você faz o financiamento da tua casa. Se você não pagar em dólar ou em euro, você vai estar pagando em moeda corrente. A quantidade, sabe-se lá se é verdadeira ou não, se for e realmente tiver algum indício, ele tem que ser investigado. Se é patrimônio não declarado, tem que ser investigado. Tem que se saber de onde veio essa renda, esse dinheiro. Da mesma maneira que questionaram lá o filho dele, que comprou uma mansão de 6 milhões de reais, e disseram que era um absurdo porque ele pagou em dinheiro, e já foi mostrado que ele deu 30%, que já é muita coisa, 30 e poucos por cento. Muito dinheiro, 2 milhões, por volta de 2 milhões de entrada, e financiou o restante. E aí teve o financiamento de 4 milhões. Não tem... não conseguiram pegar que isso foi irregular. E essa compra não é irregular. Agora, a origem do dinheiro precisa ver se corresponde com o que eles ganham, com o patrimônio declarado e tudo mais. Eles declararam um patrimônio de... Eles não. O Bolsonaro declarou um patrimônio de 2 milhões, 2 milhões e meio. E precisa ver a condição dessas casas também. Pode ser realmente 150 imóveis, ou 100 imóveis, ou 107 imóveis. Se você compra um terreno e você constrói 10 casas, você tem 10 imóveis ali, 10 kitnets. Mas enfim, isso é uma coisa que precisa ser investigada. Agora, o que é legal, ou melhor, o que não é legal, e aí entra a incoerência da coisa, é você transformar moeda corrente em dinheiro vivo. É uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com outra. É uma baita de uma fake news. E que, mais uma vez, o poder público ou os responsáveis por essa divulgação de fake news, que estão bloqueando tudo que é conta, estão desmonetizando um monte de gente, deixa a esquerda falar à vontade, sem ter problema nenhum. Assim como o Danone xinga, ofende, fala palavrão, e o Twitter deixa as postagens dele lá. Aí tem um Twitter, inclusive, do Danones aí, que ele acusa o cara, ele acusa um dos filhos do Bolsonaro lá, e chama de miliciano, não sei o que, mas ele diz, não, mas eu não estou te acusando, é só minha opinião, então não é fake news. E continua. Então, cadê aquela rigidez toda que o Alexandre de Moraes falou que teria com relação às fake news no processo eleitoral? Porque eu, você ou qualquer outro que a gente coloque lá a sua opinião, a nossa opinião, se o algoritmo dele, do Twitter, não gostar, ele pega e bloqueia a tua conta e você não tem direito nem de recorrer. Você não consegue recorrer. Eles fazem um trâmite danado que você gira, cai no mesmo lugar e você não recorre. E o outro que é famoso, que já é deputado, que é um cara conhecido, que tem aí na mídia social, é um fenômeno e tudo mais, se bem que eu particularmente não conheci esse cara. Ele fala o que bem entende e fica tudo por isso mesmo. Cadê o pessoal da fiscalização de fake news? Porque muitas das coisas que ele falou, é óbvio que é fake news. Quando ele está na porta do Palácio do Planalto e grita, coloca lá dizendo
gritando em letras garrafais, né, supostamente gritando, que ele está sendo atacado, que estão espancando ele na porta do palácio, que que vieram os capangas lá do Bolsonaro para bater nele e ele pede pelo Supremo, pelas forças, pela polícia, forças armadas, sei lá mais o que, papapá. Por que ele não teve a conta dele bloqueada, já que era mentira? Estranho, né? Então por que o pessoal da esquerda consegue divulgar todas as fake news que eles querem sem nenhum problema? Enquanto qualquer pessoal que defenda a direita tem as contas bloqueadas, desmonetizadas e tudo mais. É essa democracia mesmo que a gente está vivendo? É essa democracia que eles juram defender? Por falar em defesa da democracia, hoje eu vi um vídeo do Ives. Bom, ele é um jurista, é um dos juristas, é um dos constituintes. Me perdoe, eu não vou lembrar o nome dele. Mas já tem 80 e tantos anos. E ele estava lá, ele ajudou a fazer a Constituição de 88. E ele, apesar de tecer vários elogios ao ministro Alexandre de Moraes, ele se mostra indignado com a postura do tal ministro. Com essa soberba e essa ditadura de toga, da canetada. Tá aí o vídeo. No YouTube tem a entrevista dele com a Leda, né? Aquela que era da Globo de muito tempo, se eu não me engano é a Leda. E um cara que conhece o Alexandre de Moraes desde rapazote, desde da faculdade, foi professor dele, escreveu o livro com ele, diz ser um grande jurista, diz ser um grande conhecedor do direito, e eu não duvido. Mas ele se mostra extremamente incomodado e espantado com as atitudes do Alexandre de Moraes. Assim como a indignação acontece de todo mundo que não vota na esquerda, independente de quem você vote. Quando você vê o Danones falando que pode vir para cima de mim porque eu tenho imunidade parlamentar e eu tenho Xandão comigo, é muito grave isso. Porque, afinal de contas, o Alexandre de Moraes, primeiro, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo lugar, ele é o presidente do TSE agora na eleição. E, se não me engano, ele será empossado como presidente do Supremo Tribunal Federal agora, esse mês ou mês que vem, quando haverá a troca do poder lá, da liderança do STF. E como é que um deputado, por mais que seja amigo, se refere ao ministro da Suprema Corte como Xandão? E não é nem isso. Se tem intimidade para isso, beleza. Problema é de cada um. Mas como ele alega que você pode ir com tudo para cima dele porque ele vai te processar e o processo cai no colo do Xandão. Foi isso que ele está aí no Twitter. E nós podemos confiar então na justiça? É perigoso. A situação está cada vez pior. E o que me deixou mais preocupado agora foi a declaração do Ives, que é jurista renomado, conceituado, dentro e fora do Brasil. Imagina, o cara tem vários e vários cursos, doutorado, tal, não sei o quê. Uma das principais referências da justiça brasileira, do sistema jurídico brasileiro, se mostrar preocupado com as atitudes de um dos seus pupilos. É pra gente se preocupar mesmo? Eu acho que sim. E para terminar o vídeo, gente, eu vi muita gente falando, de novo, daquela repórter, daquela coisa lá, pela pergunta, porque ela foi agredida, Patrícia Pilar fazendo um drama danado. Vale lembrar que a Patrícia Pilar fica falando aí que o Ciro nunca a agrediu, e prestem atenção porque na fala não tem nada de agressão, só diz aquilo que o Ciro falou de verdade. Mas a resposta
que o Bolsonaro dá para aquela jornalista, mais do que a vacina para a Covid, é quando ela fala que ele desacredita todo e qualquer tipo de vacina. Por isso a campanha da vacinação foi tão fraca, por isso diminuiu tanto. Ninguém cita ali que o senhor Alexandre de Moraes proibiu o ministro da Saúde de fazer o seu pronunciamento alertando sobre a campanha de vacinação que iria ocorrer. Proibiu porque iria vincular com a vacina do Covid, que o governo ia fazer propaganda porque o governo distribuiu vacina. E a mentira que foi distribuída a vacina, a briga com relação à vacina do Covid é outra. Se foi superfaturada, se não foi, se demorou, se não demorou. Mas dá para negar que foi distribuído vacina? Tem vacina sobrando. Tem vacina sobrando. Então, por que você não pode dizer, ó, nós do governo federal, nós trouxemos as vacinas, tal, não sei o que, fizemos a campanha de vacinação do Covid, agora da gripe, do sarampo, da polio e de tudo mais. Até porque tem muitas doenças que já estavam erradicadas no Brasil e que nós voltamos a ter que vacinar nossas crianças, justamente porque teve que dar guarida a povos que estão sob uma ditadura que conta com o apoio do seu Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua corja de bandidos. Os venezuelanos trouxeram de volta o sarampo, trouxeram de volta a poliomielite. A culpa é deles? Não, não é. Eles estão fugindo de um sistema desgraçado, onde eles estão morrendo de fome, comendo... Nem cachorro tem mais na Venezuela. Porque eles comeram todos, estão comendo lixo. Eles precisam de algum lugar para viver. Mas a entrada desenfreada dessa turma trouxe de volta várias doenças que para nós já estavam erradicadas. Deveriam ter feito uma quarentena, ter examinado essas pessoas, já que eles entraram, e tem que entrar, tem que dar guarida para esse povo. Os argentinos estão começando a subir, porque eles não estão aguentando lá. E assim tem sido com todo o resto, aonde a esquerda entrou. Quando vieram os haitianos, por catástrofe natural, e tinha que se dar abrigo também, mas por que não é feita uma triagem? Então nós precisamos trabalhar tudo de novo. E agora, por quê? Não se pode dizer que houve vacina para todo mundo, se tem vacina sobrando, com a população, muita gente tomando quarta, quinta dose da vacina. Nem sabem se é recomendado ou não. Mas isso são outros 500, cada um se vacina como quiser, eu também concordo. Eu acho que todo mundo deve se vacinar. Mas como você proíbe um ministro da Saúde de divulgar uma campanha que sempre foi divulgada, uma campanha extremamente importante para as nossas crianças? Porque muita gente pode não ter ido vacinar porque perdeu a data. Porque está acostumado a, toda vez que chega próximo à época da campanha, existem vídeos informativos na televisão, na internet, na rádio e tudo mais, dizendo, ó, gente, dia tal, vai ter um mutirão, vai ter vacina, é vacina contra o sarampo, vacina contra isso, contra aquilo, seja lá qual vacina for. Sempre tem divulgação e dessa vez foi proibido. E qual é a alegação para proibir? Qual o crime seria cometido se você colocar que, olha, o governo, continuando o programa de vacinação, depois da vacina do Covid, vem todas essas outras. É um absurdo que a gente está vivendo. E absurdo maior é você ver o seu Pacheco ficando de boca calada e rabo entre as pernas. Então, quando essa jornalista fala, se ela falasse da vacina contra a Covid, em que o Bolsonaro se posiciona não contra a vacina, mas dizendo que ele não ia tomar, e para mim é um erro, ele é presidente da República, ele é referência para todo mundo, para quem vota nele e para quem não vota nele.
Eu acho que a posição dele deveria ser diferente. Ele acreditando ou não acreditando, ele achando que para ele não era nada, como de fato não foi, ou foi, sei lá. Como presidente da República, ele tinha que dar o exemplo. E garanto para vocês, hein? Garanto para vocês, se ele tivesse tomado a vacina, haveria uma campanha contra a vacina. Isso é fato. Isso a gente sabe que vai ser. Até outro dia eles estavam brincando e o Bolsonaro falou em um dos podcasts que ele disse, olha, se eu falar que a água é boa para a saúde, eles vão dizer que a água mata afogado. E quando ela joga que ele desacredita todas as vacinas, é a maior mentira que ela poderia falar. Porque nós sempre tivemos campanhas de vacinação sem nenhum recuo ou sem nenhum senão do governo federal. Isso em todos os governos, inclusive no do Bolsonaro. A gente precisa estar atento no que está acontecendo. A gente precisa estar atento com como essa imprensa está agindo, querendo direcionar votos para um ou para outro candidato. Eu falei aqui para vocês, no debate, eu achei que o Ciro se deu melhor. O problema do Ciro é ele não se conectar com a população, ele não consegue. Ele quer ser técnico demais num país de 200 milhões de ignorantes em muitos assuntos. Quando ele traz proporções, números e tudo mais, 90% da população não entende aquilo. Não entende aquilo. Ele precisa. Talvez se ele fosse um pouco mais popularesco, talvez ele até já tivesse ganho para presidente da República, porque ele é muito bom de oratória. Tão bom quanto o nosso querido orador Lula, que usa o mesmo princípio do Hitler, do Stalin. A oratória forte, aquela oratória do Estado. Muita gente da esquerda não pensa no país, pensa no partido. A maior prova disso é que em 2018 o Haddad foi para o segundo turno. E quem é o Haddad na fila do pão? O Boulos foi para o segundo turno em São Paulo. Quem é o Boulos a não ser um filhinho de papai que pega prédio público, invade com os moradores de rua e depois cobra desses moradores aluguel, como se o prédio fosse dele. Apropriação indébita, que é crime. E o Boulos ficou em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Por quê? Porque a força é o partido, não é a pessoa. A única diferença que tem, o Lula é o representante maior desse partido. Então ele consegue mesmo angariar um pouco mais de votos do que qualquer outro representante que eles colocarem. Mas é um grande orador, e é um orador sindicalista. Vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer. Não importa como, ele nunca diz como. Ele só diz que vai fazer. E não faz. Porque passou 8 anos na presidência e não fez absolutamente nada. Aliás, fez. Fez muita coisa. E só para terminar, questão da grana de dinheiro vivo, dinheiro morto, moeda corrente. Lula declara 7,5 milhões como patrimônio e pediu na justiça um desbloqueio de 16 milhões. Alguém consegue explicar isso daí? Fiquem com Deus e até a próxima.